When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Mark 16, he said, say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass. He didn't say when, he said it would. Hallelujah. Marcos 16, ele disse, dize a esta montanha, ergue-te, e não duvides em teu coração, mas crê que se fará aquilo que dizes. Ele não disse quando, ele disse que aconteceria. Aleluia! See that false interpreter of the word there? Vê aquele falso intérprete da palavra lá? He said, well, let me see you make this man. He's been in a wheelchair a long time. Let me see. He says he's got faith, that devil. See who he is? Então você diz, bem, deixe-me vê-lo fazer que este homem, ele tem estado na cadeira de rodas por um longo tempo. Deixe-me ver, ele diz que tem fé, aquele demônio. Vê quem ele é? Jesus never said they'd jump right up and get at it right then. A lot of Pentecostal people thought the same thing. But the Bible never said that. Jesus nunca disse que eles dariam um salto e receberiam isto imediatamente. Muitos pentecostais têm pensado a mesma coisa, mas a Bíblia nunca disse isso. He said if they believed it, they'd get well. Amen. And he's got his witnesses here to prove it. Ele disse que se eles crescem, eles ficariam curados. E ele tem sua testemunha aqui para prová-lo. Noah said, after 120 years, then it rained. But it did rain. Noé disse, depois de 120 anos, então choveu. Mas choveu. Noah knew that he was going to see it in his generation because he built the ark, was ready to go in. Noé sabia que ia ver isso em sua geração porque ele construiu a arca. Estava pronta para entrar. Now we find out that was true. Now that's Noah, the first witness. Agora descobrimos que isso foi verdade. Agora esse é Noé, a primeira testemunha. Now the second witness we'll call up. Let's call up Abraham. Agora a segunda testemunha, vamos convocar. Convoquemos Abraão. He said, I was a prophet, and I prophesied under the inspiration of God. And he told me that my wife being 65 years old and me 75 at the time, that I was going to have a baby by Sarah. Ele disse, eu era um profeta, e eu profetizei sob a inspiração de Deus. E ele me disse que minha esposa, tendo 65 anos de idade, e eu 75 na época, na ocasião, que eu ia ter um bebê com Sara. Yet I was sterile. Her womb was dead. She was 20 years or more past menopause. Ainda assim, sem dúvida, eu era estéril, seu ventre estava morto. Ela estava há 25 anos ou mais além da menopausa. I'd lived with her all these years, and there'd been no sign of children. Her womb was dead. But God told me I was going to have a baby by her.
Eu tinha vivido com ela por todos estes anos e não tinha havido nenhum sinal de filhos. Seu ventre estava morto. Mas Deus me disse que eu ia ter um bebê com ela. And you know, Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient, after the first 28 days when nothing happened to Sarah, they laughed at me and made fun of me. E vocês sabem, o senhor incrédulo, o senhor séptico e o senhor impaciente, depois dos primeiros 28 dias, quando nada aconteceu a Sara, eles riram de mim e zombaram de mim. The first year, they come to me and said, how many children do you have now? Após o primeiro ano, eles vieram a mim e disseram, quantos filhos você tem agora? But after 25 years, the baby come on the scene. It happened. Mas, depois de 25 anos, o bebê veio à cena. Isso aconteceu. God didn't say you're going to have a baby next week by Sarah. He never designated any time. He said he would have a baby by Sarah. He never said when. He just said he would. Deus não disse, você vai ter um bebê semana que vem com Sara. Ele nunca especificou nenhum prazo. Ele disse que ele teria um bebê com Sara. Ele nunca disse quando. Ele simplesmente disse que ele teria. So Abraham said, and I staggered not at the promise through unbelief, but as it lingered on, I got stronger all the time. Assim Abraão disse, e eu não duvidei da promessa de Deus por incredulidade, mas à medida que tardava eu ficava mais forte o tempo todo. And seeing as I got weaker and physical, which was the hindrance of the baby coming, instead of getting weaker in faith, I got stronger in faith. Amen. For I know that God was able to keep His word. E vendo que eu me enfraquecia no físico, que era um impedimento à vinda do bebê, ao invés de ficar mais fraco na fé, eu ficava mais forte na fé, porque eu sabia que Deus era apto para manter sua palavra. So one day, I was sitting talking with Sarah, and the angel of the Lord came up, 3 men. 2 of them went to Sodom, one stood by me and talked to me and told me the things was going to happen. Assim, um dia, eu estava sentado conversando com Sara, e o anjo do Senhor chegou. 3 homens, 2 deles foram a Sodoma. Um ficou ao meu lado e falou comigo, e contou-me as coisas que iam acontecer. And I was old and stooped in my shoulders, and Sarah could hardly get around. E eu estava velho e de ombros caídos, e Sara mal podia andar. And you know, the very next day I began to see that hump come out of my back. And my hair began to turn black, and Sarah's cheeks become red. E vocês sabem, logo no dia seguinte, eu comecei a ver aquela corcunda desaparecer de minhas costas, e meu cabelo começou a ficar preto, e as bochechas de Sara ficaram coradas. Now you say radical, Brother Branham. Just a minute. See if he did. Agora vocês dizem, radical, irmão Branham. Só um minuto. Vejam se isso lhe aconteceu. Notice, they turned back to a young man and woman. Notem, eles voltaram a ser um jovem e uma jovem. Now you say, oh, Brother Branham. Now, God hides His message between the lines. The seminary will never know it. That's right. No. It's a love story. Agora vocês dizem, oh, irmão Branham. Agora, Deus esconde sua mensagem entre as linhas. O seminário nunca saberá isto. Isso mesmo. Não. É uma história de amor. My wife over there, she writes me a letter, and she says one thing up on the letter, but I can read between the lines. I know what she's talking about because I love her. I know just her nature. I know what she means. Minha esposa está lá. Ela me escreve uma carta e ela diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler entre as linhas. Eu sei do que ela está falando porque eu a amo. Eu simplesmente conheço a natureza dela. Eu sei o que ela quer dizer. So I'm sitting here tonight, Billy. The children's in bed. I'm thinking of you. Oh, I know what she's meaning. See? Because I love her. Estou sentado aqui esta noite, Billy. As crianças estão na cama. Estou pensando em você. Oh, eu sei o que ela está querendo dizer. Vejam, porque eu a amo. And if you're in love with God and God's Spirit's in you, the Holy Spirit Himself is the interpreter of this word. E se você está apaixonado por Deus e o Espírito de Deus está em você,
O Espírito Santo, ele mesmo é o intérprete desta palavra. Notice, they were well stricken in age now. The Bible said so. Quickly now, we come to an end. Notem, eles estavam bem avançados em idade agora. A Bíblia assim o diz. Rapidamente agora, chegando a um final. Then he said, I turned back to a young man. She turned back to a young woman. You say, oh, Brother Branham. Então ele disse, eu voltei a ser um jovem. Ela voltou a ser um jovem. Você diz, oh, irmão Branham. Listen, in order to get that baby, her womb was dead. His life stream was dead. Now, he'd have to make her another womb. Would he have to do it? Ouçam, para poder ter aquele bebê, seu ventre estava morto, sua corrente de vida estava morta. Agora, para ter, ele teria de fazer-lhe um outro ventre. Teria ele de fazê-lo? And then they didn't have these bottles they stick in the baby's mouth so the mother can run around everywhere. Them days, it had to be a wet mother. E então, eles não tinham estas mamadeiras que eles enfiam na boca do bebê, de modo que a mãe possa ficar vagueando por toda parte. Naqueles dias, tinha de ser uma ama de leite. So in order to do that, the milk veins is dried up. So he'd have to make new milk veins and so forth to feed the baby. Assim, para fazer isto, as veias mamárias estavam secas, de modo que ele teria de fazer novas veias mamárias assim por diante para alimentar o bebê. And another thing, a woman 100 years old going into labor, you'd have to make her a new heart. See? E uma outra coisa, uma mulher de 100 anos de idade entrando em trabalho de parto, ele teria de fazer-lhe um novo coração. Estão vendo? So he just didn't patch it up. He showed in him what he's going to do to all Abraham's seed. They'll turn back new, get a new body for to receive the coming son that we're looking for. I still believe the promise. Assim, ele simplesmente não o encheu de remendos. Ele mostrou nele o que ele vai fazer a toda a semente de Abraão. Eles ficaram jovens de novo, obterão um novo corpo para receberem o filho vindouro, pelo qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. You say a radical. All right, just a minute. Watch, they took a trip 300 miles from where they's at down in the land of Philistine to Gerar. Você diz radical. Muito bem, só um minuto. Observem, eles fizeram uma viagem 300 milhas, de onde eles estavam até a terra dos filisteus, até Gerar. And down there was a young man by the name of Amalek. He was king. And he was looking for a sweetheart. And all those beautiful Philistine girls, here come little Grandma Sarah now, with her shawl on, and Abraham. And Abraham said, Dear, I want you to do me a favor. E lá estava um jovem chamado Abimeleque. Ele era rei. E ele estava procurando uma namorada, e todas aquelas bonitas moças filisteias. Aqui vem a pequena vovó Sara, agora com seu chale, e Abraão. E Abraão disse, querida, quero que você me faça um favor. Said, You're so fair to look upon. When that king sees you, he'll take you for a wife. Disse, você é tão bela de se olhar, quando aquele rei a vir, ele a tomará por mulher. And when the people saw her, she's so pretty. Grandma. She was so pretty until Amalek took her to be wife. E quando o povo a viu, ela era tão atraente, vovó, ela era tão atraente que Abimeleque a tomou para ser sua mulher. And then he appeared to Amalek in a dream and said, Her husband is my prophet. If you touch her, you're as good as a dead man. Is that right? E então ele apareceu a Abimeleque em um sonho e disse, o marido dela é meu profeta. Toque nela e você é como um homem morto. Não é mesmo? He's showing there what he's going to do to all of Abraham's children. He said he didn't say when he would do it, but he said he would do it. That's all right, friend. Just let it move on. He'll do it anyhow. He promised it. Ele está mostrando lá o que ele vai fazer a todos os filhos de Abraão. Ele não disse quando ele o faria, mas ele disse que ele o faria. Está tudo bem, amigo. Apenas deixe que isto siga em frente. Ele o fará de todos os modos. Ele prometeu isto. Now, but 25 years later, Sarah had the baby from the time of the promise.
The Word never said when she would have it, but said she would have it. Agora, mas 25 anos mais tarde, Sara teve o bebê, desde o tempo da promessa. A palavra nunca disse quando ela o teria, mas disse que ela o teria. Let's hurry up with these witnesses now. Third witness, Moses. Apressemo-nos com estas testemunhas agora. Terceira testemunha, Moisés. He said God gave him a sign to do, to prove that that was the Word for that age. He took the Word with a sign and a voice and went down before Pastor Pharaoh. Ele disse que Deus lhe deu um sinal para fazer, para provar que aquela era a palavra para aquela era. Ele tomou a palavra com um sinal e uma voz e desceu até a presença de pastor Faraó. And Pastor Pharaoh said, that's a cheap magician trick. I got men here who can do the same thing. And they did it. Impersonators. E pastor Faraó disse, esse é um truque barato de mágico. Tenho homens aqui que podem fazer a mesma coisa. E eles o fizeram. Personificadores. He said, if I wouldn't have been a prophet and know that that was the promised word, I would have said there's nothing to it because these impersonators out here is doing the same thing I'm doing. But he knowed it come from God, so he held steady. Ele disse, se eu não tivesse sido um profeta e sabido que aquela era a palavra prometida, eu teria dito que não existe nada de especial nisso porque estes personificadores aqui fora estão fazendo a mesma coisa que eu estou. Mas ele sabia que isto vinha de Deus. Assim ele ficou firme. God said he would deliver the people and they'd come to a mountain. He expected maybe they'd come back that day, but it was years later, but they come back. Deus disse que ele libertaria o povo e eles viriam a uma montanha. Ele esperava que talvez eles fossem voltar naquele dia, mas foi anos depois. Mas eles voltaram. He got to the mountain. God fulfilled his word. He taken them to the promised land, as he said. He had believed God's word. Eles chegaram a uma montanha. Deus cumpriu sua palavra. Ele os levou para a terra prometida, como ele disse. Ele tinha crido na palavra de Deus. Now, right quick, I'm going to get another witness. The fourth witness is Joshua. Agora, bem rapidamente, vou tomar outra testemunha. A quarta testemunha é Josué. He said, when God gave us the promise, and we went over to the, it's only about 40-something miles. Ele disse, quando Deus nos deu a promessa e nós cruzamos para... São apenas cerca de 40 e poucas milhas. And when we got to Kadesh Barnea, Moses sent out witnesses to find out whether we could take it or not. And all the Amalekites and those great giants and high walls said we couldn't take it at all, they looked like. But somebody went over and brought back some evidence that the land was good. E quando chegamos a Cades Barnea, Moisés enviou testemunhas para descobrir se nós podíamos tomá-la ou não. E os amalequitas e aqueles grandes gigantes e altos muros, disse, nós não poderíamos tomá-la de modo algum, parecia. Mas alguém atravessou e trouxe algumas evidências de que a terra era boa. So he said, all the rest of the tribes, they said, oh, we can't take it. He said, I stood up and stilled the people and let them know it wasn't the size of that thing out there, it was the promise of God, and God would do it. Assim ele disse, todo o restante das tribos, eles disseram, não podemos tomá-la. Ele disse, eu me pus de pé e aquietei o povo, e lhes fiz saber que não era o tamanho da coisa lá, era a promessa de Deus, e Deus ia fazê-lo. He said, after I got the people quieting, he never took us over the next day, the next week, 40 years later, he took us over. Ele disse, depois que eu consegui que o povo se aquietasse, ele não nos fez atravessar. O dia seguinte, a semana seguinte. 40 anos mais tarde, ele nos fez atravessar. But he didn't say when he's going to take us over. He said he'd take us over, so we went over. Mas ele não disse quando ele nos faria atravessar. Ele disse que ele nos faria atravessar. Assim, nós atravessamos. I'd like to have Isaiah come just for a moment. Watch Isaiah. Gostaria que Isaías viesse só por um momento. Observem Isaías. He said, I was a vindicated prophet amongst the people.
Everybody believed me, from the King Uzziah all down. They believed me. I was a vindicated prophet. What I said, God made come to pass. Ele disse, eu era um profeta vindicado no meio do povo, todos criam em mim. Desde o rei Uzias para baixo, eles criam em mim. Eu era um profeta vindicado. O que eu dizia, Deus fazia acontecer. He made my words that I said come to pass because I spoke them in His name, Jehovah. Ele fazia minhas palavras que eu dizia acontecerem, porque eu as falava em seu nome, Jeová. He said one day Jehovah spoke to me and said, I'm going to give him a sign, a virgin shall conceive. And I just spoke it like Jehovah said. Ele disse, um dia, Jeová falou-me e disse, eu vou lhes dar um sinal, uma virgem conceberá. E eu o fiz, eu simplesmente falei isto como Jeová disse. Says, wants you to know that this court, that every Hebrew girl got the booties and everything ready to have this baby. A virgin was going to conceive. Disse, e quero que vocês saibam disso, esse tribunal, que todas as jovens hebraicas prepararam os sapatinhos de bebê e tudo mais para terem este bebê. Uma virgem ia conceber. And it went on months, it didn't happen. Weeks, it didn't happen. About 800 years later, it happened. But a virgin did conceive and bear forth a child. E o tempo passou. Meses, isso não aconteceu. Semanas, isso não aconteceu. Cerca de 800 anos mais tarde, isso aconteceu, mas uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Jehovah never told him it's going to happen tomorrow, some virgin in your age. He just said a virgin shall conceive. And that settles it. He didn't say when, he just said she would. Jeová nunca lhe disse que isso aconteceria amanhã, alguma virgem em sua era. Ele apenas disse, uma virgem conceberá. E isso encerrou o assunto. Ele não disse quando, ele apenas disse que ela conceberia. Now, if it pleases the court, may I be his next witness? I'd like to witness for him. Next witness. The promise of the word for this day is what I witness to. Agora, se for do agrado do tribunal, posso eu ser sua próxima testemunha? Gostaria de testemunhar por ele, a próxima testemunha. A promessa da palavra para este dia é do que eu testemunho. At birth, as a little boy in Kentucky, you see on the prayer cards and everything, that light stood there. I told my mama, my papa, all down through the age. Ao nascer como um garotinho em Kentucky, vocês veem isso nos cartões de oração e tudo aquela luz se fez presente lá. Eu contei à mamãe e ao papai ao longo de todo este período. Hope this don't sound personally, but I'm just standing for a witness before him. This is him, the word for him. Espero que isto não dê a impressão que é uma questão pessoal, mas apenas estou me apresentando para testemunho diante dele. Este é ele em forma de palavra. I didn't know what it meant. No one knew. Back there in those mountains, the little old, didn't even have a window glass like you all got now. You had a little old door you pushed open for a window. And that morning, a light came in. Eu não sabia o que isso significava. Ninguém sabia. Lá longe, naquelas montanhas, em uma pequena e velha, nem ao menos tinha uma janela de vidro como vocês todos têm agora. Tinha-se uma pequena porta que se empurrava para abrir como janela, e aquela manhã uma luz entrou. I tell the people, tell Mama, things that tell, it always happened that way. They didn't believe it. They said it isn't so. Eu contava para as pessoas, contava para a mamãe. As coisas que eu contava, elas sempre aconteciam daquela maneira. Eles não criam nisto, eles diziam, isto não é assim. But about 30 years later, God proved it by scientific proof that it was so. It was so, because it's a promise. Mas cerca de 30 anos mais tarde, Deus provou isto através de prova científica, que isto era assim. Isto era assim porque isto era uma promessa. At the tree, it's 7 years old, where the voice spoke to me and said, don't never smoke, chew, or drink, or defile your body. Na árvore, aos 7 anos de idade, onde a voz falou-me e disse, nunca fume, masque, ou beba, ou corrompa seu corpo. And me in a bootlegger's home. Didn't even know what a Bible was more than just a word.
We might have been able to find an almanac, but not a Bible in our house. Eu na casa de um fabricante clandestino de bebidas alcoólicas. Nem ao menos sabia o que era uma Bíblia. Nada mais que apenas uma palavra. Nós poderíamos talvez encontrar um almanaque, mas não uma Bíblia em nossa casa. Nothing but a bunch of, not talking against my people, but God knows all about it. Nada senão um bando de... Não falando contra meus parentes, mas Deus sabe tudo acerca disto. There was no way at all. My people before me, back behind that, were Catholic. That all married away from church and gone away, and there wasn't no religion at all. We didn't even pay attention to it. Não havia maneira alguma. Meus parentes antes de mim, antes disso, eram católicos. Eles tinham todos se casado fora da igreja e ido embora, e não havia religião em absoluto. Nós nem ao menos dávamos atenção alguma a isto. But he told me what was going to happen. That I was to not to smoke or drink or defile my body in any way. There would be a work for me to do when I got older. Mas ele me disse o que ia acontecer, que eu não devia fumar ou beber ou corromper meu corpo de nenhuma maneira. Haveria um trabalho para eu fazer quando eu ficasse mais velho. Well, it was years and years after that. How did I know I'd be a minister? I hated the thought of a preacher. But it happened anyhow. It goes to show he keeps his word. Bem, isto aconteceu anos e anos depois disso. Como eu saberia que ia ser o ministro, eu odiava até a ideia de ser um pregador. Mas isto aconteceu de todos os modos. Isto serve para mostrar que ele mantém sua palavra. 17 years after he appeared to me there in the bush, we find out, next day after that, he showed me a bridge crossing the river, spanning. It showed 16 men drop over. 17 anos mais tarde, ele apareceu a mim lá em um arbusto. Encontramos no dia seguinte, depois disso, que ele mostrou-me uma ponte cruzando o rio. Estendendo-se através dele, mostrou que 16 homens caíram dela. I told Mama, sitting against the tree, looked at it. She said, "You went to sleep, honey." I said, "No, I never, Mama. I watched it." Eu contei para a mamãe. Recostado a uma árvore, olhava para isso. Ela disse, "E você caiu no sono, querido?" Eu disse, "Não, de jeito nenhum, mamãe. Eu vi isso." Exactly 17 years from that day, the municipal bridge at Jeffersonville spanned it over to Kentucky, and the 16 men lost their life on it, just exactly like it said. Exatamente 17 anos depois daquele dia, a ponte municipal em Jeffersonville estendeu-se até Kentucky. E o sétimo e os 16 homens perderam a vida nisto, exatamente como foi dito. Oh, so did Mr. Unbeliever has tempted me all along. Assim tem o senhor incrédulo me tentado o tempo todo. May I just call the attention to this blind prosecutor about Jesus being here with nail scars in his hand. He never said such a thing as that. E deixem-me chamar a atenção deste cego promotor acerca de Jesus estar aqui com cicatrizes e cravos em sua mão. Ele nunca disse tal coisa. He said when he returns from heaven that every knee should bow and every eye would see him and every tongue would confess. Ele disse que quando ele retornar do céu, que todo joelho se dobraria e todo olho o veria e toda língua confessaria. He only promised to turn in the power of the Spirit and vindicate his word of Mark and say what he would do. They just don't get it. Ele somente prometeu retornar no poder do Espírito e vindicar sua palavra de Marcos e quanto ao que ele faria. Eles simplesmente não captam isto. Now, upon the basis of this discussion this afternoon and us living, which I'm going to have to omit, you see me turning these pages of text and things, I've got to bring it out, but I think we're close enough now to get it. Agora, baseado nesta discussão esta tarde, e nós vivendo o que eu vou ter de omitir, vocês me veem virando estas páginas de texto e coisas tais. Eu tenho de apresentar isto, mas penso que estamos perto o suficiente agora para concluir. Now still, they won't believe it. Jesus promised that as it was in the days of Noah, and as it was in the days of Lot, it would be in the last days. Agora, ainda assim, eles não crerão nisto. Jesus prometeu que, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló, assim seria no último dia. We've got it. It's here. It's already vindicated. Just how many scriptures?
Nós já estamos com isto. Isto está aqui. Isso já está vindicado. Simplesmente tantas escrituras. In the Sodom age, what happened to Abraham would return back again to Abraham's royal seed, which is in Christ, Christ returning in the form of the Word, working in human beings and showing the signs that He promised it would do. He promised it, He would do it. God promised it, and God will keep His promise. Na era de Sodoma, o que aconteceu com Abraão, retornaria novamente para a semente real de Abraão, a qual está em Cristo. Cristo retornando na forma da palavra, operando em seres humanos e mostrando os sinais que ele prometeu que isto assinalaria, isto faria. Ele prometeu que ele o faria. Deus prometeu isto, e Deus manterá sua promessa. And now, a few years ago, I told you that He spoke to me and said there would be 3 stages of this ministry. And one of them would be by taking the people by the hand and would know what their troubles was. How many remembers that? Sure. E agora, uns poucos anos atrás, eu lhes disse que ele me falou e disse, haveria 3 estágios deste ministério. E um deles consistiria em tomar as pessoas pela mão e saberia quais eram seus problemas. Quantos se lembram disso? Certamente. Did not I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound.